Olá, nós estamos em mais uma escola dominical e de uma forma nós queremos levar para você até a sua casa um meio de possibilidade, né, para nós estudarmos juntos e juntas a palavra do Senhor. E nesta manhã de domingo, né, onde você vai poder visualizar este vídeo, nós iremos estudar o seguinte tema, um tema que para a data é bastante relevante, a caminho de Emaús, da tristeza para a esperança. A caminho de Emaús, da tristeza para a esperança. A revista que me inspirou, né, para fazer esse estudo é essa daqui. A caminho de Emaús, leitura bíblica e educação popular. Essa é uma publicação do CEBI, né, o Centro de Estudos Bíblicos, e o autor dessa revista, por que não dizer livreto, né, é Carlos Dreyer, né? Então fica aí a indicação para reflexão. Bom, para fundamento da nossa aula de escola dominical, eu convido você, irmão e irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse a sua glória? E começando por Moisés, correndo por todos os profetas, expuseram-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém por essa palavra. Então nós lemos Lucas 24, de 13 a 35, tema da nossa aula,
a caminho de Emaús, da tristeza para a esperança. Bem, hoje é o domingo de Páscoa, né? Então esse texto eu acredito que traz bastante significado para nós, porque nós vamos tentar aqui compreender o que passava no coração dos seguidores e das seguidoras do Senhor Jesus. A gente pode perceber aqui que esses homens que seguiam a Cristo, eles ficaram muito frustrados, né? Por conta de terem perdido o seu líder. O perfil, né, a situação deles, enquanto caminhavam aqui para Emaús, então a caminhada de Emaús é calculada em cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Durante esta caminhada, aquelas duas pessoas que o texto bíblico relata aqui, elas estavam tão tristes, mas tão tristes, que elas não reconheceram aquele indivíduo, né, aquela pessoa que passou a caminhar com eles. Né? Você imagina caminhar com uma pessoa durante 11 quilômetros, né? Acho que aí uma caminhada aí de várias horas, né? 5, 6 horas caminhando, e você não reconhece aquele que está do seu lado. Só mesmo estando muito deprimido, né? Com os olhos muito embaçados, né? Para a gente não saber quem é que está caminhando conosco durante todo esse tempo. Então aquelas pessoas, elas estavam numa situação de vulnerabilidade. Apesar de conhecerem o Senhor Jesus, né, no versículo 19 do texto que nós lemos, eles falam, né, Jesus, o profeta, eles conheciam e sabiam que Jesus era o mestre, a quem eles seguiam, eles sabiam que Jesus foi condenado injustamente, mas mesmo assim não fizeram a ligação do plano salvífico que esse Jesus deveria cumprir na vida de todo o povo. Então, por isso, uma grande frustração no meio deles. Né? Então, mesmo eles recebendo os anúncios, né, o texto aqui diz, a narrativa, que eles foram avisados por algumas mulheres que foram logo de manhã e encontraram o túmulo vazio. Depois, alguns homens, né, também seguidores, foram conferir o que essas mulheres haviam dito, também estiveram no túmulo, viram que o túmulo estava vazio, mas ninguém tinha visto o Jesus encarnado. Né? Mesmo sabendo desses relatos de pessoas que foram até o túmulo e não encontraram Jesus, eles não estavam acreditando na ressurreição. E a tristeza era tanto que o ressurreto estava do lado daquelas duas pessoas e elas não o perceberam. Outro fato que é relevante, além de eles estarem muito tristes, o medo pairava sobre aquelas pessoas. O fato de eles saírem de Jerusalém é porque, depois do mestre ser crucificado, o que ocorreria posteriormente é que os discípulos e discípulas de Jesus passariam a ser os próximos. Né? Então, fugir, né, ou sair de Jerusalém a caminho de Emaús também era uma atitude de segurança. Né? Eles não queriam perder a vida deles. Então, tinham dois fatos aí que deixavam essas pessoas numa situação de vulnerabilidade bastante marcante. Um era tristeza, perderam um líder deles, né? Perderam um mestre, e o outro era o medo. Eles tinham medo também de serem crucificados. Bem, fiz aqui uma introdução rápida e eu queria lançar a pergunta provocativa, a fim de que você anote aí e depois nós possamos discutir via WhatsApp ou pode me ligar também, a gente pode junto crescer a partir destas dúvidas. A pergunta que eu quero lançar para você é: você já sentiu-se dessa maneira, ou você já se sentiu dessa maneira? Uma tristeza tamanha, ou um medo exagerado, que você não enxerga mais nada? Você só via a partir daquele instante o problema. Nem percebeu que o seu Deus, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, estava do seu lado. Já aconteceu isso com você? Pense aí. Talvez, no momento que nós estamos, né, o medo paira no ar, a gente não sabe como vão se dar as próximas etapas, né? A gente está vivendo hoje esse tempo de isolamento, não sabe o que virá depois. Será que também vem a tristeza em nós, porque nós estamos distantes de pessoas que nós amamos, não é? E aí, né? E aí a gente só vê problema, não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado. Enfim, está aí para a gente pensar.
Bom, o primeiro ponto, né, por que essa angústia, né, por que nós vamos falar da tristeza para a esperança, esse caminho de Emaús, né, saindo do momento de desespero, do momento de tristeza para um momento de esperança. Aquelas pessoas estavam com medo, desesperançadas, tristes, porque elas criaram expectativas erradas. Está aí o primeiro ponto que eu queria destacar da nossa aula para a nossa discussão. É criarmos expectativas erradas. Também conosco é assim, né? Às vezes a gente cria expectativas erradas de situações, de pessoas, esperamos algo de alguém que não pode nos oferecer aquilo, ou de determinada coisa, né? Quanta gente frustrada porque esperou de um cargo do trabalho uma resposta, ou esperou de alguém uma determinada reação, e essa reação ou essa resposta não veio. Está aí algo para a gente pensar, expectativas erradas. Essas pessoas também estavam com expectativas erradas em relação ao Messias. Eles esperavam, ou elas esperavam também, que viesse um Messias político para resolver o dilema do contexto social que o povo de Israel estava inserido, ou seja, sob a dominação do Império Romano. O versículo de número 21 do capítulo 24 de Lucas deixa isso muito claro. Ele diz o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele quem viria para redimir Israel. Está aí. Essas pessoas estavam esperando um redentor político, alguém que viria livrá-los do Império Romano. Por esse motivo, né, as expectativas, ali, as esperanças estavam desfocadas. Eles não conseguiam experimentar a ressurreição porque eles estavam olhando por questões políticas e econômicas. Né? Isso dá para a gente trazer muito para a nossa realidade hoje. Né? Nós também, brasileiros e brasileiras, sempre esperamos desse Messias. Né? A gente sempre espera que um governante vai vir e nos tirar da crise econômica que nós estamos. Né? Ou quando acontece lá no teu trabalho uma mudança, né, de diretoria, de cargos, fala, puxa, agora mudou o diretor, o cabeça da empresa, talvez possa melhorar a minha condição de trabalho. Essa é a expectativa messiânica que muitos de nós vivemos. A gente espera que o Messias vai vir para resolver questões políticas e econômicas. Não que isso não seja legal, que isso não possa acontecer. Acontece, né? Às vezes vem políticos bons que resolvem questões profundas na nossa economia, no nosso jeito da nossa legislação, né? Propõem novas leis, né? Tudo isso pode acontecer. Mas a grande transformação que Jesus traz para nós é uma transformação de vida. Né? É uma novidade para a vida plena, para que nós possamos viver algo completo, que vai muito além. Né? É como se a gente pensasse assim, né? As grandes mudanças, elas ocorrem a partir da transformação da minha vida. Né? A questão básica da nossa espiritualidade, para a gente estar bem nos nossos trabalhos, nas instituições da qual nós fazemos parte, primeiro eu preciso estar bem com Deus, comigo mesmo, e depois com o próximo. Está aí. Então a proposta de Deus é para a vida dos seres humanos. Né? A salvação que ele tinha era do pecado, era a salvação da morte. E ali estava o ressurreto e as pessoas estavam olhando para a política. Né? Então está aí. Muitas vezes nós criamos também expectativas erradas nas nossas vidas. Então talvez seja um momento de eu e você alinharmos as nossas expectativas. O que Deus tem para nós? Né? Tenho certeza que não é só política e econômica a reforma dele. O que ele quer mesmo é reformar a minha e a sua vida. Isso é o que Deus quer para você. Ponha essa esperança. Né? Deus quer transformar a sua vida. Segundo ponto da nossa aula, né? A caminho de Emaús, da tristeza para a esperança. O que foi construindo esse caminho durante o percurso das duas pessoas, de Jerusalém a Emaús, esses 11 quilômetros, foi também a prática de leitura e estudo da palavra de Deus. Então, se eles erraram nas expectativas, Jesus foi trazendo aqueles dois para a palavra de Deus.
Percebe, por exemplo, no versículo 32 do capítulo 24, que nós lemos, diz assim: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então o Senhor Jesus foi discorrendo para aquelas duas pessoas, desde Moisés até os profetas, e todas as passagens, né, dos antigos textos judaicos, o que poderia rememorar ou trazer o significado de Cristo, né, o significado messiânico, o significado do Cristo de Deus para aquelas pessoas. Ou seja, é como se dissesse assim, vocês estavam esperando alguém que viesse resolver, trazer prosperidade para vocês estavam esperando alguém que viesse tirar vocês do jugo romano, mas o que a Bíblia está dizendo, naquele tempo não era a Bíblia como nós conhecemos hoje, né, mas os escritos, os profetas, o que a lei estava dizendo, é que viria um Salvador para nos libertar do pecado, e que esse Salvador iria morrer, né, num julgamento injusto, pelos nossos pecados. Então, trazê-los de novo para a palavra de Deus, ou para a Bíblia que nós temos hoje, naquele tempo, para os escritos da lei, dos profetas, era trazê-los de volta à esperança. E com a gente também é assim. Né? Então, às vezes a gente cria expectativas erradas das coisas, das pessoas que estão à nossa volta, e aí nós temos o desafio de voltarmos para a palavra de Deus, voltarmos para a lei, para os profetas, para o Evangelho. E aí então nós vamos entender o que o plano de Deus de salvação para a nossa vida e o que Deus espera de nós. E nós vamos entender que é muito mais do que plano político, econômico ou social. Né? Interessante. O plano não é só social, é um plano de uma vida plena, de uma vida vivida nas suas abundâncias, né? Em todas as suas ambivalências, uma vida que vai além das circunstâncias, uma vida que traz para a gente alegria e felicidade, independente dos acidentes que ocorrem em cada um e cada uma de nós. Né? Problemas, eles sempre vão existir, mas aquele ou aquela que está firmado na palavra de Deus e experimenta dessa vida plena, consegue perceber esse Cristo do seu lado durante a caminhada. Então, o caminho que nós estamos propondo para as nossas vidas talvez você tenha expectativas erradas, ou tenha feito expectativas erradas de pessoas e coisas na sua vida, e agora o desafio volte para a palavra de Deus. E eu queria fazer uma pergunta: como está o seu interesse pelas Escrituras Sagradas? Né? Será que você e eu, né, também, nós temos investido tempo na leitura, no estudo e meditação da palavra de Deus? Porque essa palavra também foi despertando, né? A palavra ardeu no coração daquelas pessoas. Ainda não foi capaz de abrir os olhos, mas já colocou aquele incômodo, né? Aquele ardor, foi sensibilizando as pessoas a fim de que elas pudessem, no terceiro momento, aí, abrir os olhos. Bom, então está aí. O segundo passo é nós praticarmos e investirmos tempo na leitura e estudo da palavra de Deus. Terceiro e último ponto da nossa aula. Se eles criaram expectativas erradas, a Bíblia foi o GPS, né, que trouxe eles de volta. Agora os olhos se abriram num ponto determinante aí da narrativa que nós lemos em Lucas 24. Quando o Senhor Jesus parte o pão, né, e distribui ali para para aquelas duas pessoas, os olhos deles se abrem. Né? A prática do partir o pão, os olhos se abrem. Né? Que interessante essa reflexão. Quando eu e você sentamos numa mesa comum, os nossos olhos são abertos. Aqui fica muito claro a celebração da Eucaristia, a ceia do Senhor. No momento da ceia, é um momento em que nós temos a oportunidade de termos os nossos olhos abertos, provarmos desse Deus que morreu e ressuscitou por nós. Isso é muito significativo para nós, igreja, né? Assim a gente pudesse celebrar mais vezes a ceia do Senhor. E nós vamos ter a oportunidade de celebrar hoje à noite
no culto às 19 horas, a ceia do Senhor. Você vai estar lá com o seu pão, na sua casa, e o seu copinho com suco de uva, e nós aqui gravando ao vivo, e na hora, no momento da ceia, você vai comer do seu pãozinho, tomar do seu suco, e nós celebraremos juntos. E esperamos que esse momento seja um momento significativo de abertura de olhos, para que a gente não viva só os problemas e as crises, mas também que a gente se ressignifique a partir do Deus que está do nosso lado, que caminha com a gente durante toda a nossa história, né? É importante isso. Também esse ponto é significativo, porque nós devemos pensar naquelas pessoas que estão passando necessidades, né? E aí, talvez um ponto para a nossa oração e reflexão. Existem pessoas do nosso meio que estão passando necessidade. Existem irmãos nossos que não têm o pão. E aí a gente pergunta, né? Será que esse irmão está experimentando de Jesus do seu lado? Como? Se nós não estamos partilhando o pão. Se você quer anunciar esta mensagem, faz-se necessário também nós partirmos o pão. Ou eu queria falar aqui mais claramente, é nosso compromisso também dividir os recursos, partilhar do que Deus tem nos dado, a fim de que o necessitado não morra de fome. Aqui eu queria deixar uma questão, né? Como perceber Cristo ao meu lado quando eu estou com fome? Comer o pão me faz abrir os olhos, né? O pão da vida que é Cristo, que também é manifestado no alimento. Bom, aí para ilustrar esse ponto aí, está lá os versículos 30 e 31 do capítulo 24. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Bem, eu queria aqui desafiar a nossa igreja, né, a orar também por pessoas que estão passando necessidade, né, e pensarmos como nós podemos fazer através de instrumentos, né, para apoiar os necessitados do nosso dia. Se nós queremos anunciar esse evangelho, é também importante partilharmos o pão. E para concluir, né, essa aula, eu queria simplesmente deixar aqui o apontamento. É possível que na nossa caminhada a gente também esteja desanimado, como aquelas duas pessoas a caminho de Emaús. É possível que nós também estejamos de olhos fechados. E aí o caminho proposto a partir do texto é que você e eu, né, alinhem as nossas expectativas, né, não fique aí esperando algo político, ou às vezes a gente perde bastante tempo, né, não estou dizendo que é errado, mas fique muita expectativa no que o ministro, o governador vai falar, que a gente tem que estar atento, mas talvez não seja aí a solução para todas as nossas crises, né? Nós devemos esperar realmente de Cristo a grande solução para a nossa vida que Ele deu morrendo na cruz. E aí, para nós reconhecermos isso, nós precisamos buscar na palavra e também participarmos da mesa do Senhor e partilharmos também desse pão com os nossos irmãos. Quando eu partilho do pão, eu estou anunciando esta esperança em Cristo Jesus. É interessante essa reflexão. Bem, é isso que eu tenho separado para conversar com vocês hoje. Espero que traga relevância para a sua vida, como trouxe para a minha, e que Deus nos abençoe e nos edifique cada vez mais. Amém.